Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Vivo Leitura mais uma vez. E hoje eu vim falar de um livro, Um Rato de Três Cabeças, Retratos da Juventude Carioca, do autor estreante com seu primeiro livro, o autor Thales Tebet. Gente, foi até muito inusitado assim, essa parceria dessa leitura que eu fiz, porque o primeiro contato que eu tive como autor, na realidade foi com a Marcela, a esposa dele, e ela entrou em contato comigo lá na fanpage do Vivo Leitura, e a gente teve uma empatia muito grande, e ela falou do livro e tal, que estava para ser lançado, e eu falei, então manda pra mim, né, além de divulgar, eu leio e dou meu humilde opinião. E Thales, obrigada aí por confiar, né, e me dar esse privilégio de falar desse livro, que eu comentei lá no blog também. Inclusive tem uma entrevista com o Thales Tebet, uma entrevista assim, né, eu formulei algumas perguntas e super iniciante, assim, eu nunca entrevistei ninguém na minha vida, como eu disse lá, eu não entrevisto nem criança na fila de parque. E então, assim, foram perguntas mesmo de curiosidade de leitora, e ele com toda a delicadeza e com toda a atenção e respostas ótimas para perguntas nem tão ótimas assim, mas foi muito legal. Então quem quiser conferir a entrevista do autor desse livro aqui, o Thales Tebet, tá lá no blog, tá, gente? vivoleitura.blogspot. Vamos falar então da história que é desse livro, que eu denominei assim, um frasco de perfume daquele pequenininho, que quando você fala, tem aquele ditado que diz que são nos menores frascos que existem as melhores fragrâncias. Então são 111 páginas, o livro é bem fininho. A temática do livro traz essa questão do jovem carioca de classe média alta da Zona Sul, ali de Ipanema. E a história conta sobre Carlinhos, ou Carlos, que é um playboy aí da Zona Sul. E ele foi criado sem o pai, porque o pai falece, ele tá muito pequeno ainda. E ele convive com a mãe dele até então. Só que a mãe dele não conseguiu superar a morte do pai e ela se torna uma pessoa meio vegetativa. Ela fica em casa só bebendo e tomando remédios para depressão e para dormir. Então ela perde totalmente o vínculo com Carlinhos, que é um jovem ainda, próximo a fazer 18 anos, para herdar a herança que o pai deixou. E a partir do momento que ele recebe essa herança, ele não sabe o que ele vai fazer direito com o dinheiro dele e fica meio que só curtindo a vida e adoidado. Ele, numa conversa com um amigo, ele pega e faz uma proposta, porque o amigo quer comprar uma moto e ele fala, olha, eu te empresto a grana, cara, e você me paga com juros. E a partir desse momento ele descobre o que ele quer fazer da vida dele, o que ele quer fazer com o dinheiro da herança dele, que é agiotar. Ele quer viver na agiotagem. E isso ele fala com maior naturalidade. O Carlinhos, ele é um bad boy, ele é um playboy, que eu particularmente não consegui odiá-lo. Eu me apaixonei pelo personagem, assim, e eu casaria com ele. Mentira. E ele é um personagem de uma índole duvidosa, desde a infância. Eu acho que devido até mesmo isso, do fato dos pais, a ausência do pai e a mãe relapsa, ele começa a ter atitudes duvidosas e tudo. Até na infância, numa festa de família, perguntam pra ele o que ele quer ser quando ele crescer, e de profissão ele fala que ele quer ser cafetão de puta. E aí eu achei engraçado, porque a gente vê ali nele já traços da índole dele desde pequeno. Então, a partir desse momento que ele empresta o dinheiro pro amigo dele, ele torna-se um ciclo vicioso, e ele começa a emprestar, e aí todo mundo fica sabendo dali do ambiente dele. Ele faz faculdade de administração, ele vai pra faculdade e paga-se as pessoas para fazer os trabalhos da escola dele. E a partir de então, tem o Romero, que também é um personagem do livro, que o Carlinhos ele tem contato. O Romero pede dinheiro emprestado pro Carlinhos também,
para pagar um semestre da faculdade que ele tem atrasado. E no dia do vencimento, o Carlinhos vai receber de Romero e ele não paga, ele não tem o dinheiro para pagar, porque tem um pai doente, e enfim. Aí o Carlinhos mete a porrada nele, muita, porque ele é uma pessoa super violenta, uma pessoa de pavio curto mesmo, e ele soca todo o Romero. E ele fala, não, o Romero diz que ele só vai pagar, ele tem como pagar, mas só se for de outra forma, fazendo o trabalho da faculdade, fazendo as provas. E ele falou, então tá, então você vai trabalhar pra mim a partir de agora. E o Romero começa a ser o gerente desse negócio do Carlinhos, da agiotagem. Faz planilhas aí no Excel, com os endereços dos credores do Carlinhos. E, enfim, ele passa a ser o homem de confiança do Carlinhos. Então aí todo tem uma história que vai levar o Carlinhos a cometer coisas ainda piores do que ele já comete em nome do dinheiro, em nome do amor, em nome da vida que ele quer levar. Então, Carlinhos, ele conhece uma prostituta no dia da despedida de solteiro do Alvinho, do amigo dele, e a partir de então a história de Carlinhos muda totalmente. Ele faz misérias para conseguir ficar com a Regiane e a partir de então ele começa a ficar um pouco mais ambicioso, e esse amor o leva às últimas consequências. Então é difícil. Eu falei até com a Marcele, com a esposa do Thales, eu falei, Marcele, eu não sei como que eu vou falar do livro, porque eu tenho medo de dar spoiler, porque o livro é um spoiler, ele tem muito suspense, ele tem muita ação, ele tem muita... Você consegue... Eu falei com ela que eu tive reações físicas quando eu li o livro, eu tive mesmo. Eu suava frio, me deu ânsia, eu fiquei nervosa, eu senti o cheiro do sangue. Então, assim, é um livro que uma das perguntas lá da entrevista que eu faço pro Thales é como que ele conseguiu, em apenas 111 páginas, construir os personagens e dar desenvolvimento para a história de uma forma tão direta. E foi isso que eu gostei na escrita dele, porque ele tem uma escrita enxuta, ele vai direto ao ponto. Ele não... Então, o livro ele tem um final surpreendente. O título desse livro foi o que me pegou assim de cheio. Eu falei, gente, que título inusitado, intrigante. E você vê no final o porquê desse título, e aí eu descobri realmente o motivo do título um pouquinho antes da história acabar, porque eu sou uma pessoa muito enxerida e eu tenho realmente um feeling legal para essas coisas de suspense e de investigação. E praticamente sempre eu acerto. Então, eu não sei se eu gosto ou se eu não gosto de acertar o fim da história, mas esse eu gostei muito de ter lido e de estar aqui hoje falando pra vocês, porque eu super indico, gente, esse livro. Você lê em uma tarde, eu li em algumas horas, e assim, é um livro que eu vou deixar todas as informações desse livro aqui embaixo no box de informações aí no YouTube. Vou deixar onde você pode comprar, o link certinho. E eu só quero agradecer mais uma vez ao Thales e a Marcele por confiar em mim e de falar da primeira obra dele. E eu tenho convicção de que eu vou falar de outras obras dele, porque ele é um autor que tem essa pegada dessa escrita direta, e normalmente os leitores gostam disso. Bom, eu falo por mim, né? Eu gosto dessa leitura que vai direto ao ponto. Então, mais uma vez, fica a dica de Um Rato de Três Cabeças, do Thales Tebet. O Thales é advogado por profissão, né, por formação, e ele me disse na entrevista que ele vai continuar com a profissão dele, mas agora vai aderir de escritor, e é um promissor escritor, e ele vai ficar aí, com certeza. O livro, vou deixar onde você pode comprar e as demais informações necessárias para você conhecer um pouco mais da história de Um Rato de Três Cabeças e a história do escritor Thales Tebet. Tá bom para vocês? Então é isso, gente. Muito obrigada por